Fala galera, mais beleza? Tá com dificuldade aí com a sua moto? Tá embolando? Tá falhando? Você acha que a performance não tá legal? E acabou de sair da revisão, tá com tudo certinho, você não consegue entender o porquê? Vamos tentar fazer um teste simples com o combustível que você tá usando? De repente, você acha a solução. É facinho. Vamos junto, vem com a gente. Pessoal, eu recentemente até vi num canal especializado uma matéria falando sobre combustíveis e que me chamou muita atenção pela facilidade que a gente tem, inclusive, de poder realizar o mesmo procedimento e garantir que a gasolina que a gente usa é pelo menos confiável, né? Como vocês devem saber, a ANP regulamentou o uso, né, do percentual de etanol, 30% de percentual de etanol no nosso combustível a partir do dia 1º de agosto, a valer a partir do dia 1º de agosto de 2025. E na verdade a gente fica a gente tem muita dificuldade em saber se de fato eles estão atendendo, né, a essa lei e usando esse percentual. É claro, deixando claro para todos vocês aqui que esse teste que a gente vai fazer é um teste caseiro, não é um teste de laboratório, não é um teste com fotômetro, espectrômetro e todos os equipamentos necessários aí para que a gente possa ter a garantia que de fato o combustível tem aquele percentual exato de etanol na mistura, mas já é um bom indicativo se você está desconfiado aí do posto, da gasolina que você está usando na sua moto. Só para contextualizar, essa mudança vem aí no contexto do combustível do futuro. O governo brasileiro, né, editou uma lei onde ele regulamenta, né, estrutura aí a nossa matriz energética para ter mais combustíveis sustentáveis, diminuindo a emissão de carbono dos combustíveis fósseis, e aí a gente conseguir ter uma qualidade melhor aí do ar e etc, etc, etc. Sem falar que, indiretamente, era para promover aí uma redução do custo, né, desse combustível, uma vez que você está aumentando o percentual de etanol que você mistura na gasolina. Então, como eu falei, essa regra entra em vigor agora, a partir de 1º de agosto de 2025, e o limite estabelecido é de até 30%. Claro que você tem as margens aí aceitáveis, né, de variação para cima e para baixo, e você vai ter diferenças de aceitação a depender do tipo de combustível, né? Um combustível fóssil, uma gasolina premium, a gasolina aditivada, a gasolina comum, enfim, tem toda a regulamentação. Eu vou colocar aí no canto qual é a lei, né? Qual é a regulamentação da ANP para isso. Mas até que isso, a partir inclusive desse acontecimento, para que você tenha certeza, ou pelo menos assim você consiga ter aí a tranquilidade que você está usando um combustível de boa qualidade, você pode fazer um teste simples em casa mesmo, com materiais muito, muito fáceis de adquirir, tá? A gente vai usar nesse experimento o combustível. Eu comprei um pouquinho de combustível de gasolina aditivada, um pouquinho de gasolina comum e solução fisiológica, soro fisiológico a 0,9%, que você precisa desse sal para poder promover, né, a separação do etanol da gasolina. E é um teste caseiro que já te dá uma boa noção do que precisa conter e se isso está de fato atendendo a legislação ou não. Uma observação: não é todo posto que você vai chegar a pedir um pouquinho de combustível. Primeiro eles vão alegar uma série de dificuldades, porque o recipiente tem que ser adequado para isso. Então eles vão querer te vender um galão de combustível para você poder tirar 50 ml. Não é todo posto que vai ver isso com bons olhos, vai achar que você está fazendo de fato uma análise do combustível deles. E isso pode ser prejudicial a depender da honestidade, né? A depender da seriedade do posto, se de fato ele está usando um combustível regulamentado. Então, cuidado. Eu consegui, a ideia aqui não é falar qual marca, nem qual posto, nem se tem bandeira, não tem bandeira, não é essa a ideia. Mas fazendo essa observação, inclusive, que ao chegar ao posto e pedir esse combustível direto da bomba,
esse combustível não me foi fornecido diretamente da bomba. Quem me atendeu foi até o laboratório, né, até o escritório do posto, e trouxe 2 recipientes lacrados, que são os combustíveis que de fato vêm da distribuidora, né, são os controles, né? Então, obviamente, esse combustível ele é o mais puro possível, mais dentro da regulamentação, mais dentro da lei possível. Mas ainda assim a ideia aqui é mostrar o como fazer. Então, de repente, para vocês fazerem o teste, se vocês já estão com combustível no tanque, vocês vão tirar 50 ml de combustível do próprio tanque e fazer a misturinha para ver se o combustível está com os percentuais adequados de etanol na mistura, tá bom? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de soro fisiológico, como eu falei, solução fisiológica, né, de cloreto de sódio, 0,9%. Essa aqui está lacradinha, eu comprei só pro teste mesmo, vou até abrir aqui na hora mesmo para a gente poder fazer. Eu fui ao posto de combustível e comprei, não tirei do tanque da moto, mas comprei uma amostra, né? Comprei não, acabei ganhando uma amostra de combustível aditivado, que é esse coloridinho aqui, e uma amostra de gasolina comum, que é esse mais clarinho. 50 ml em cada pote. Usem um frasco, né, graduado, porque vocês precisam ter 50 ml de combustível e vão adicionar mais 50 ml da solução, né, com cloreto de sódio. Procure manter os 50 ml em cada um dos vidrinhos, para você ter aí em 100 ml qual é de fato o percentual que está sendo aplicado. Isto feito, você tendo as amostras, você tendo o soro fisiológico, a gente pega o vidrinho, pega o soro e adiciona até chegar aqui aos 100 ml. Pronto. Fechar o vidro bem fechadinho. Dá uma misturada aqui. Enquanto ele decanta, vou fazer o mesmo procedimento aqui, o mesmo processo para o combustível aditivado. Muito bem. É só uma viradinha. E vamos colocar aqui para a gente poder ver o resultado final. Vocês podem ver que a separação ela já aconteceu, né? Essa solução é uma solução salina, então o sal ajuda a separar melhor, né, o etanol da gasolina. E vocês podem ver, vamos puxar primeiro aqui a nossa amostra aqui de gasolina comum. Nesse caso aqui, considerando 100 ml, né, de solução, vocês podem ver que a separação ficou um pouco acima aqui dos 60 ml aqui, né? A gente teve aí em torno de 65 talvez ali, mas considerando, né, 100 ml da amostra, e para um controle somente, claro, isso não é um teste de laboratório, né, galera? Então a gente tem um percentual aí de aproximadamente 35%, vai, de 30 a 35% de etanol nessa mistura. Lembrando que esse combustível ainda não está recebendo 30% de etanol, né? Quando eu comprei esse combustível para o teste, não estava vigente ainda a lei, né, desses 30%. Mas se a gente deixar ele decantar um pouquinho, a gente vai ver
que esse combustível aqui está dentro do aceitável, né? Dentro do percentual permitido por lei. Lembrando que esse aqui é o combustível comum, né? A gasolina comum, e esse posto então é um posto que, pela amostra que nós temos aqui, não nos traria problemas, né, quanto ao combustível colocado na motocicleta, certo? Já deu para ter uma ideia aqui, eu deixei decantando mais um pouquinho, já deu para ter uma ideia que ele está dentro realmente das tolerâncias, né? A gente tem que considerar, claro, que isso aqui não tem exatidão, então se está um pouquinho maior, um pouquinho menor, eu não tenho equipamentos para isso aqui é só para que vocês tenham uma referência do combustível que vocês estão utilizando. Esse aqui é um combustível que eu diria que é um combustível seguro para vocês colocarem na motocicleta. A mesma coisa com o nosso combustível aditivado. Vocês podem ver também que o percentual ficou muito próximo ao percentual da amostra de combustível comum, também dentro dos limites de tolerância, né? A gente está aqui dentro dos 30 a 35%. Que antes da entrada em vigor da legislação já era uma tolerância aceitável, se eu não me engano, até 35% era uma tolerância aceitável. Lembrando que era 27,5% até 30 e poucos por cento, eu já coloquei aí para vocês na legislação, vocês podem dar uma olhada lá. Era aceitável o percentual. O que não podia acontecer era você ter aí, em 100 ml, você ter uma quantidade inferior aí de gasolina, né, aumentando muito essa quantidade de etanol, porque aí sim estaria fora das regulamentações dos padrões, lembrando que essa mistura aqui, nós estamos considerando que a separação foi feita e o que está aqui abaixo é etanol, né? É claro que no aditivado nós temos etanol e aditivos, né? E que no combustível comum nós deveríamos ter apenas o etanol, sem nenhuma mistura, mas, de novo, isso aqui é um teste caseiro, né? Eu não consigo dizer exatamente a composição de cada uma dessas amostras. O que eu consigo mostrar para vocês é que está dentro de uma tolerância, dentro de um percentual que seria considerado aceitável pela legislação vigente e pela legislação aí que entrará em vigor. Alguma modificação pequena deve acontecer aqui, que estaria passando de 27,5% para 30%, mas esse é o método para você saber se a gasolina que você está usando está boa ou não. Então, galera, olha só, vocês viram o que a gente fez ali. Simples. Está desconfiado do posto, está desconfiado da gasolina. 2 amostras, ou a amostra da gasolina que você tem o hábito de colocar no tanque. Eu fiz com 2 porque eu quis fazer do aditivado e da gasolina comum, porque sempre que a gente vai ao posto para fazer a compra, que manda colocar, muitas vezes o posto fala aditivada, comum, aditivada, não tem diferença de preço? Não, o mesmo preço. Não, como assim, né? A gasolina comum e a gasolina aditivada tem o mesmo preço? Eu entendo que a aditivada era para ser um pouco mais cara. Não entendo nada disso, né, do que é esse aditivo de fato. Dizem que são aditivos, né, para poder limpar bicos injetores e sistemas, né, todo o sistema de combustível da motocicleta, papapá. Mas eu resolvi fazer das 2 amostras exatamente por isso. É o mesmo preço. Eu imaginei que talvez ali os percentuais de mistura, né, no combustível fossem os mesmos e seria irrelevante esse aditivo, mas eu não tenho como dizer isso, né? Isso aí teria que ser testado em laboratório. Lembrando que você, no posto de gasolina, você tem o direito de pedir o teste, né, para ver o resultado, para poder fazer o teste na hora com você. Inclusive eles têm outros equipamentos para poder fazer esse teste para você, se você tem a desconfiança que de fato o combustível está adulterado. A forma garantida e segura de você saber se o combustível é ou não adulterado é fazendo o teste no laboratório, né, especializado, e aí sim tomar as medidas cabíveis, aí, denunciando o posto e etc, se houver alguma irregularidade. Beleza? Espero que vocês tenham aí gostado. Um teste simples, só para mostrar para vocês aí, tirar a dúvida, né, se a gasolina que vocês compram, que vocês estão habituados a comprar, é o motivo do problema na motocicleta de vocês, caso ela esteja toda em dia, toda certinha, com a revisão feita, e ajudar um pouquinho aí no dia a dia, pelo menos nesse sentido, né, economizar uma grana aí com manutenção. Beleza, galera?
Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. Não se esqueçam aí de se inscrever, não se esqueçam de compartilhar, deixa o like, dá uma badalada no sininho para ajudar a gente, para vocês receberem notificações aí de vídeos novos. E até a próxima. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê. Vamos junto, vem com a gente.